Aí eu boto fé demais. Eu não sei. Não sei. Eu posso iniciar, já que as muitas foram a última, para pegar o gancho, ou você já tinha programado? Uai, então tá. Então deixa eu meter o louco aqui, seguir o baile. Boa noite mais uma vez a todos que estão aí para essa troca de ideia muito relevante. E a partir das apresentações, como a Larissa bem disse, a gente consegue fazer vários links a partir do que a gente construiu e desembolou ao longo desses anos com o objetivo de ocupação da política, né, e pautando outra política. Primeiramente, quero só destacar que a partir da forma como isso está acontecendo agora, já é muito rico, já é uma forma de inovação política. Porque pensem, vocês estão articulando cultura, arte, num bar, à noite. São variáveis que, para a política tradicional, convencional, antiquada, isso jamais seria possível uma opção. Então, fazer um elogio aí a essa coragem de desembolar isso num sábado à noite e romper com a forma, né? Porque é a partir do câmbio na forma que a gente, obviamente, vai conseguir outros resultados. E é nessa perspectiva que as muitas, que é essa movimentação a qual eu faço parte, que hoje deu origem à Gabinetona, ela surge a partir dessa confluência de movimentações, movimentos e coletivos autônomos culturais, como a galera do carnaval de rua independente, a galera do hip hop, a galera do teatro, a galera das performances, enfim, das diversas expressões culturais, sobretudo as autônomas, os artistas autônomos, que já estavam saturados com a não representação e com as legislações municipais que cerceavam esses direitos. Isso desde 2013. E em 2015... Nossa, a garganta tá difícil, gente, porque aqui tá um frio do caralho. Mas enfim. E desde 2015, então, surgem as muitas aqui em BH. Numa tarde de sábado é chamada uma reunião e essa galera decide que quer ocupar as eleições que seriam no ano subsequente, que é 2016. E a partir daí, esses coletivos feministas, juvenis, do carnaval de rua, do hip hop, das mulheres negras, dos LGBTQIs, se fluem e começam a fazer diversas ações nos territórios a fim de construir um programa e diretrizes que pautassem um novo desenho de possibilidade de que esses corpos pudessem existir dentro dos espaços institucionais sem ter que se formatar e sem ter que reproduzir as mesmas práticas às quais nós não pactuávamos. Nessa sequência, então, foram realizadas diversas ações que nós chamamos de explosões programáticas ao longo do ano de 2015, em diversos territórios da cidade, com diversos agentes, e os acúmulos dessas explosões programáticas, que eram debates temáticos em territórios descentralizados, deram corpo e forma às diretrizes e princípios que iriam balizar o que hoje é a Gabinetona. Então, nesses encontros foram deliberadas diretrizes como a abertura de mão de privilégios, como a doação de metade do salário, porque o salário nós consideramos que são altíssimos, que a equipe não seria composta por cargos indicados ou por negociatas nos bastidores, faríamos uma chamada pública para a composição da equipe, que os cargos seriam compostos pensando na representatividade proporcional da população. Então, a maioria das assessorias seriam compostas por mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas indígenas, pessoas moradoras de ocupações urbanas, e por aí vai. E ao longo, então, de 2015, isso foi construído, falando rapidamente, e quando chega 2016, nós conseguimos chegar num desenho, num formato de campanha coletiva, com 12 candidaturas, também com uma maioria
de mulheres, corpos que representassem a maioria da população e não ao padrão que ainda é reproduzido nas estruturas. Então, tivemos candidaturas de mulheres, indígenas, pessoas LGBTs, pessoas transexuais. Na nossa campanha coletiva, que tinha o lema "Votou em uma, votou em todas", tivemos a primeira candidatura de uma mulher trans e a primeira candidatura de uma mulher indígena. Pensem, isso no ano de 2016, que mostra o quão as estruturas ainda estão fechadas para o que de fato é a cara da sociedade brasileira, né? A partir disso, passa-se o ano de 2016, eu também fui um dos candidatos na campanha coletiva, e nós tivemos um grande êxito. Foi uma campanha feita com poucos recursos, muito trabalho voluntário, muita colaboração de ativistas e movimentos da cidade que já nos conheciam, já acreditaram na proposta, tiveram um fio de esperança renovado a partir de nos ver nas ruas todos os dias, trocando ideia com a galera, como a gente sempre fez, né? E tivemos, então, nas eleições de 2016, 35.615 votos. E conseguimos eleger a primeira mulher negra mais votada da história de Belo Horizonte, com 17.420 votos, que é a Áurea Carolina, que vem do hip hop. Ela era MC, cientista política, feminista, vem dos coletivos de juventude desde a adolescência, os coletivos populares. E a Cida Falabella, com 3.454 votos, que era também uma mulher do teatro, uma atriz de teatro, que tem um teatro na periferia de Belo Horizonte, que constrói projetos sociais, enfim, já há alguns anos. A partir daí, todas essas diretrizes que eu disse, que foram construídas nas explosões programáticas, seria o que daria forma ao que hoje, desde 2017, se tornou a Gabinetona, um mandato coletivo, popular, antirracista, feminista, composto majoritariamente por pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas moradoras de ocupação. Um mandato onde ninguém recebe super salário, onde as parlamentares abrem mão de metade dos seus salários e também constroem uma ação social com esse valor. E aí na Gabinetona nós tivemos também a primeira experiência, aí falando já um pouco dos traços, para ser mais objetivo, que a gente pode considerar como inovação ou como diferente do que sempre foi posto. As duas vereadoras montaram então um mandato coletivo no mesmo espaço comum, tiramos as divisórias, a equipe integrada, onde a gente não trabalha, estruturou uma metodologia social onde a hierarquia não é o que dá o tom do nosso trabalho. Então, pensando numa estrutura mais horizontalizada, pensando em autonomia relativa, pensando na despersonificação, que é algo comum na política, né, de construir-se a imagem de um líder único, inalcançável, insubstituível. Na Gabinetona, as assessorias têm a sua autonomia para protagonizar processos, coordenar projetos ao lado das parlamentares, que é o que potencializa também a nossa ação nos territórios. Não há uma centralização em uma figura ou outra. Alguns outros traços, além, como eu já disse, das questões de representatividade, né, e redução de privilégios, com a abertura de mão de metade dos subsídios das vereadoras, elas têm-se um fundo que se acumula ao longo do ano, e aí nós elaboramos uma ação que se chama Cefraga. Cefraga é uma ação, uma cartografia cultural da cidade, onde iniciativas culturais autônomas das quebradas se inscrevem ou são indicadas, e um conselho externo à Gabinetona seleciona 20 dessas iniciativas, e elas recebem um reconhecimento, que é a divisão desse subsídio que é acumulado ao longo do ano, onde cada iniciativa então recebe um valor de R$5.000. Isso é uma forma, né, de reconhecer
essas iniciativas que estão nos territórios não têm nenhum acesso às políticas públicas de culturais, de mantenimento, editais, etc. E uma forma de que elas também possam investir nessa formação e se constituir enquanto rede na cidade. Essa é uma das ações que nós empreendemos já desde o primeiro ano de mandato, foi muito foda. Uma chamada pública. Uma parte da equipe foi composta por pessoas que disputaram as eleições na campanha coletiva. Uma outra parte da equipe foi selecionada a partir de uma chamada pública, onde as pessoas não tinham nenhum tipo de vínculo com a gabinetona, ou com as parlamentares, ou com a equipe, onde se inscreveram e passaram por uma seleção, mas uma seleção que não estava baseada justamente nos critérios meritocráticos, mercadológicos, enfim, sobre formação, títulos, que estava considerando mais as formações, as trajetórias e experiências e as qualidades que essas pessoas têm, que no mercado de trabalho poucos são valorizadas, mas que numa construção política coletiva, onde o que manda é o afeto e outras questões, pudessem ser mais relevantes. Então, a chamada pública, o reconhecimento cartográfico do Cefraga, os LabPops. A gabinetona tem um diferencial, não trabalha como a maioria dos gabinetes, fazendo projetos de lei em larga escala. A gente prioriza fazer incidência política no que já existe, para qualificar as leis, as emendas que estão tramitando, compreendendo também que numericamente nós não somos maioria, né, na Casa Legislativa, e temos um dispositivo também no mandato que se chama LabPop, que é o Laboratório Popular de Leis, onde os projetos de leis que nós apresentamos até hoje, todos foram construídos com os movimentos e coletivos autônomos que estão com a gente, estão na rua, na cidade, desde o início. E um outro ponto é a isonomia salarial. Todos os assessores da gabinetona, seja qual mandato, tem um equilíbrio ali, uma isonomia. Então não há ninguém, além de não haver ninguém que receba super salário, não há uma discrepância enorme. A única diferença que há de salário entre a equipe é baseado em carga horária. Então, se a pessoa trabalha 6 ou 8 horas, há um diferencial. E por fim, de falar da gabinetona, no ano passado, em 2018, mais uma vez, disputamos as eleições, constituímos outra campanha coletiva e conseguimos eleger mais 2 cadeiras, que foi a Andréia de Jesus, a Áurea Carolina, que havia sido eleita a mais votada em 2016, foi eleita deputada federal. A Andréia de Jesus, que era assessora também na gabinetona, se candidatou na campanha coletiva e foi eleita deputada estadual, a primeira mulher negra na Assembleia de Minas Gerais, que também é um diagnóstico, né, um sintoma muito grave, né, de pensar que Minas Gerais é um estado negro e a Assembleia Legislativa havia um número de a subrepresentação no que tange a raça e a gênero também era altíssimo. Então, Andréia de Jesus se torna deputada estadual, Áurea Carolina, deputada federal, e na Câmara Municipal, um outro diferencial que havíamos experimentado era a covereança, entendendo da despersonificação da política. Então, tínhamos um mandato coletivo e a terceira suplente, que era a Bela Gonçalves, já atuava em parceria mais próxima com a Áurea e com a Cida. Então, nessa reestruturação, na Câmara Municipal, ficamos com as 2 vereadoras, Bela e Cida, Andréia de Jesus na Assembleia e Áurea no Congresso Nacional agora em 2019. O interessante é que a gabinetona se expandiu, ampliamos o projeto, porém mantemos a identidade do processo. Então, continua uma equipe integrada de 90 pessoas, com uma plataforma única para as 4 parlamentares que estão nos 3 níveis do Legislativo. É complexo mesmo, galera, mas é isso que está rolando. Porque estão as 2 vereadoras, uma deputada estadual e uma deputada federal, atuando de forma coletiva, em conjunto, assim como nós planejamos em 2015. Obviamente, algumas coisas têm que ser adaptadas por conta das legislações, etc. Entretanto, nós estamos experimentando essa nova forma de atuar e, de alguma forma, tem dado certo, né? E a
gente tem grandes possibilidades como a atuação conjunta dessas parlamentares em algumas pautas, como, por exemplo, a pauta da mineração, pelo desastre, pelo crime, na verdade, os crimes ambientais que ocorreram aqui em Minas Gerais. Essa pauta, nessa pauta, por exemplo, é um exemplo de case onde há possibilidade de atuação no âmbito municipal, estadual e federal. Então, houve uma articulação e uma incidência nos três níveis do legislativo, a partir da gabinetona, a partir de um alinhamento e de um filtro de quais dispositivos, em quais casos legislativos seriam utilizados. Um exemplo falando bem rápido, outro é na pauta da cultura. Com a extinção do Ministério da Cultura, houve um efeito cascata que atingiu também nos três níveis do legislativo, né, no âmbito federal, estadual e municipal. Então, a partir dessa incidência, a Cida Falabella, que é a vereadora, já tratava essa pauta, né, que a gabinetona atua em três eixos principais, que é o direito à cidade, territórios, direitos humanos e educação e cultura viva. Então, nós conseguimos também fazer um trabalho nessas pautas como exemplo, que depois vocês podem pesquisar e encontrar mais coisas. E por fim, galera, então falando das muitas, que foi esse sonho utópico possível a partir dos corpos, articulando cultura, política, resistência, arte. Chegamos na gabinetona em 2017, constituímos essa forma inovadora com dispositivos também que não faziam parte do escopo da Casa Legislativa, a fim de ampliar a participação, reduzir privilégios. Em 2018 isso foi ampliado para o nível estadual e federal. E, por fim, compartilhar a experiência do Ocupa Política, que é um encontro, é uma confluência de organizações que se encontram a nível do Brasil, que se encontram a partir de 2016. 2016, nós identificamos o que a gente chama de as sementes, né, dessa outra forma de fazer política. Então tivemos mandatos municipais eleitos em diversas cidades do Brasil com essa característica de romper com essa forma hierárquica, essa forma masculina, essa forma heterossexual, essa forma branca, que foi, por exemplo, quando se elegeu, assim como na gabinetona em Belo Horizonte, a partir das muitas, a Áurea Carolina e Cida Falabella foram eleitas. No Rio de Janeiro, a Marielle Franco, nossa eterna, também foi eleita. Talíria Petroni em Niterói, Fernanda Melchiona em Porto Alegre, o Marquito em Florianópolis, o Ivan Moraes em Recife, além de outros. E então houve um encontro em 2017, a ideia dessa galera se encontrar. E vocês estão ouvindo? Tranquilo? Tô. Sim, sim. Pode. Acho que eu só estou finalizando o Ocupa Política agora e acabou. Não, que o Ocupa Política, pois é, a partir desses mandatos ele surge o Ocupa Política, que é feito pelas muitas, a bancada ativista de São Paulo, o Agora é com a Gente, a Chama do Rio, que tem o objetivo de potencializar outras candidaturas ativistas também para ocupar a política nesses moldes. E aí aconteceu em 2017 em BH, 2018 em São Paulo, e agora, ao final do mês, vai acontecer em Recife. Inclusive, estão todos convidados para colar em Recife e potencializar, participar dessa rede aí nacional. Basicamente é isso tudo. É isso. Se eles tiverem pergunta, alguma coisa, demorou.
Estão me ouvindo, gente?